Ora, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão com a intervenção inicial do Diretor da Faculdade, professor Rui Calçada. Ora então, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Dr. Eduardo Cordeiro. Excelentíssima Sra. Ministra da Transição Ecológica, Dra. Teresa Ribeira. Excelentíssima Sra. Embaixadora de Espanha em Portugal, Dra. Maria Betanços Roig. Excelentíssimo Cônsul de Espanha no Porto, José Agures. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor, professor Pedro Costa, em representação do magnífico Reitor da Universidade do Porto. Excelentíssimos senhores representantes das demais universidades ou institutos, Excelentíssima Senhora Engenharia Maria João Correia, em representação da Ordem dos Engenheiros, Região Norte, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, professor Sebastião Feio de Azevedo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Eduardo Rodrigues, julgo que não pôde estar, Excelentíssimos senhores representantes das unidades orgânicas da Universidade, Excelentíssimos membros do Conselho Geral e do Conselho de Curadores da Universidade, Excelentíssimos membros do Conselho de Representantes da Faculdade de Engenharia, na pessoa do seu Presidente, professor Pedro Camanho, excelentíssimos membros do Conselho Executivo e dos Conselhos Científicos e Pedagógicos da Faculdade, excelentíssimo Vice-Presidente da Associação de Estudantes, João Oliveira, excelentíssimos senhores representantes das instituições convidadas, excelentíssimos senhores responsáveis de unidades organizacionais internas da Faculdade, excelentíssimos senhores membros da comunidade da Universidade do Porto, com uma saudação especial ao professor João Matos Fernandes, moderador desta sessão, e ao professor José Silva Matos, da Comissão Organizadora. Caros ilustres convidados, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto dá as boas-vindas a todos os participantes neste seminário sobre Engenharia e Políticas Públicas, que marca o arranque do terceiro ciclo de seminários sobre Engenharia e Políticas Públicas. A primeira sessão daquele que é um terceiro ciclo de seminários de engenharias sobre Engenharia e Políticas Públicas da iniciativa tem como temática central Portugal e Espanha, água e energia, divergência, convergência ou complementaridade. A água e energia serão os temas principais do debate, numa crise de energia motivada pela guerra e numa crise da água de raízes mais profundas e estruturais. Esta é a oportunidade para ouvir dos principais responsáveis políticos dos dois países, Portugal e Espanha, o que pensam, o que tem vindo a ser feito e projetado, assim como a forma como têm agido em comum em face da União Europeia. O principal objetivo destes ciclos de seminários sobre engenharia e políticas públicas é promover o papel da engenharia nos processos de decisão política, procurando atribuir um papel cada vez mais central no desenho de políticas públicas. Esta iniciativa não posso deixar de referir que foi impulsionada pela criação, em 2011, de um programa doutoral em engenharia e políticas públicas da FEUP, cujo atual diretor é o professor João Claro, oferecido pela FEUP em colaboração com a Universidade de Carnegie Mellon, dos Estados Unidos da América, programa focado nas questões tecnológicas e de políticas que se colocam no projeto, desenvolvimento, regulação, implementação e gestão de sistemas complexos de engenharia, em setores em que a FEUP é fortemente reconhecida, desde a energia, às comunicações, o ambiente, planeamento, transportes, entre muitas outras. A visão que esteve na criação e no programa, deste programa doutoral, assenta no reconhecimento que a interação entre tecnologia e sociedade coloca problemas cada vez mais complexos, definidos de forma imprecisa ou incompleta, de natureza fortemente multidisciplinar, que requerem conhecimentos, abordagens e métodos próprios. Considero também que esta visão destas iniciativas está fortemente alinhada com a visão estratégica da FEUP e da Universidade do Porto, de contribuir, o seu contributo de desenvolvimento, para um ecossistema de investigação científica e de inovação em forte cooperação com as empresas e a sociedade, de forte compromisso com o desenvolvimento do país, de afirmar um modelo de universidade sem muros, assente na emergência de espaços colaborativos, alinhados com as agendas para a transição digital, transição verde, as prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência e suas agendas mobilizadoras e fortemente comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradeço a todos os membros da comunidade FEUP, na pessoa do professor José Silva Matos, coordenador do ciclo de seminários em Engenharia e Políticas Públicas, e na pessoa do engenheiro Carlos Oliveira, diretor dos Serviços de Imagem, Comunicação e Imagem da FEUP, e a todos os membros da comunidade fortemente envolvidos na organização e promoção deste seminário. Termino renovando as boas-vindas a todos os participantes deste seminário, em especial aos nossos distintos oradores, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Dr. Eduardo Cordeiro, à Sra. Ministra da Transição Ecológica, Dra. Teresa Ribeira, bem
como ao nosso distinto moderador, professor João Pedro Matos Fernandes, esperando que contribua para responder à grande questão colocada pelos promotores do seminário. Portugal e Espanha, parceiros ou concorrentes naqueles que são os setores críticos para a economia, a sociedade e o combate à exclusão do presente e da próxima década? É esta a resposta que esperamos de alguma maneira ver esclarecida. Vou assistir com o maior dos prazeres, portanto, a esse debate e dou mais uma vez as boas-vindas a todos os participantes, aos nossos oradores, ao nosso orador nesta sessão, e fico muito entusiasmado em vos ouvir. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Agora uma breve intervenção do professor José Silva Matos, em nome da Coordenação de Seminários de Engenharia e Políticas Públicas. Muito boa tarde a todos. Uma saudação especial, em primeiro lugar, ao público, que quase que enche esta sala e é bom vê-lo acontecer. Um agradecimento muito especial ao coordenador desta sessão, ao professor João Pedro Matos Fernandes, que de forma tão entusiasmada logo desde o início aceitou esta missão. Muito obrigado aos nossos ilustres oradores e muito obrigado por terem disponibilizado tempo das vossas agendas para estar aqui connosco. Fico muito agradecido em nome da comissão que organiza estes seminários. Esta é uma sessão especial, é uma espécie de extra de fora de programa. Normalmente os extras aparecem no fim do programa e este extra aparece antes do programa, porque o programa vai ter início, de facto, em abril, com sessões regulares às terças-feiras, às segundas-feiras, 18 horas, em ambiente um bocado mais restrito do que este, na sala de atos da FEUP. Estão todos convidados para participar nessas sessões, que têm um formato muito normal. Há um organizador, como aqui hoje. Tenho convidados de fora ou de dentro da FEUP que discutem determinados temas que são de interesse para nós e que se situam na articulação entre a engenharia ou as engenharias e as políticas públicas, os processos de decisão em que se baseiam ou em que se devem basear e em que nós gostamos de ver as políticas definidas. Eu queria explicar que nestes temas, que depois posso dar uma ideia de quais é que eles serão ou de que tipo, mas bem, eu posso mesmo adiantar já. Nós vamos ter sessões dedicadas ao Plano Ferroviário Nacional, vamos ter sessões dedicadas à reindustrialização e ao protecionismo, questão que vamos ter sessões dedicadas à habitação, sessão dedicada a bioindústrias, enfim, eu poderia dizer muito mais, não temos um programa ainda fechado, mas, insisto, em abril, a partir de abril, maio, junho, todas as segundas-feiras, às 18 horas, contamos com a vossa presença. Nem todos os temas interessarão a toda a gente, igualmente, mas de certeza que haverá temas e assuntos que, pela sua importância, merecem a nossa atenção. Eu não vou alongar mais. Repito, agradecimento aos ilustres convidados. Muitíssimo obrigado por estarem aqui hoje e ao João Pedro Matos Fernandes por ter aceito organizar esta sessão. Muito obrigado. E muito obrigado a todos. E vamos então para o debate. Portanto, peço ao seu moderador, professor João Pedro Matos Fernandes, e aos oradores, distintos oradores, os seus ministros Duarte Cordeiro e Teresa Ribeira, para virem para o palco para o debate. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à Teresa, muito obrigado ao Duarte, Senhora Ministra, Senhora Vice-Primeira-Ministra do Governo Espanhol, Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, por estarem aqui connosco. Eu confesso que estou nervoso, porque eu acho que nunca fiz perguntas, só estou muito mais habituado a dar respostas. Eles estão muito habituados a dar respostas, não estarão nada nervosos.
A água e a energia são, de facto, dois setores-chave no mundo de hoje. São dois setores-chave no mundo de hoje e isso é mais sensível nos territórios onde, em função das alterações climáticas, é preciso fazer um esforço maior para termos essa energia disponível de forma inteligente, isto é, renovável, e é também preciso fazer um esforço maior na gestão da água. Por isso escolhemos estes dois temas, e são temas onde Portugal e Espanha, onde na Península Ibérica, são mesmo dois temas muito importantes. Eu diria com franqueza que se escolhêssemos dois temas na Península Ibérica, sem pensar que são os ministros que tutelam o ambiente a estar aqui, muito provavelmente escolheríamos a água e a energia. Tenho então as minhas perguntas em dois blocos. O primeiro é a água, o segundo é a energia. Em ambos os blocos, a primeira pergunta é aberta para que durante 5 minutos digam o que nos quiserem dizer. Nas outras perguntas eu vou fazer perguntas mais diretas. Vamos empezar por ti, Teresa, y con la agua. Los datos de Portugal son muy claros. En los últimos 20 años habemos perdido cerca de 20% de la agua de la lluvia que tenemos. Y la perspectiva más optimista que tenemos es que en 15 años vamos a perder más 20%. Los números de España no son mejores que estos. Y es esta la primera pregunta. ¿Cómo miras este problema? ¿Cómo este problema es un problema en España? Lo que están haciendo para combatirlo. Y cuando piensas en políticas para combatir la sequía y para mejorar la gestión de los recursos hídricos, ¿estás pensando sobre todo en la demanda o en la oferta? Muchas gracias, Joao. Es un placer estar con Duarte y es un placer estar aquí. Mi primer mensaje, además de ser un mensaje de agradecimiento, es un mensaje de disculpas, porque no puedo ni hablar un mal portuñol. Así que pido disculpas, es una situación un poco vergonzosa. Buenas tardes, pero espero que ustedes con generosidad sigan mis respuestas en español. Sí creo que las dos cuestiones que nos toca gestionar en nuestra responsabilidad pública que aparecen aquí recogidas, agua y energía, son particularmente importantes. Lo son en cualquier país, en cualquier sociedad, forman parte de esas categorías básicas de bienestar para las familias y las personas, para el buen funcionamiento de la economía, y lo son todavía más cuando, como es el caso de Portugal, de España, estamos en una zona de transición climática, una zona en la que el estrés hídrico vinculado a los efectos del cambio climático se vive ya y se va a ver efectivamente incrementado. Los datos de reducción de agua disponible como consecuencia de las alteraciones de los patrones de lluvia son muy parecidos a los de Portugal. Nuestro ciclo de planificación hidrológica que acabamos de terminar incorpora por primera vez escenarios, no solamente escenarios medios, sino escenarios extremos, como estar preparados para largos periodos de sequía tremenda, como estar preparados para episodios de inundaciones severas, en un horizonte en el que, en efecto, en promedio, en las cuencas más húmedas, en las cuencas más secas, se proyecta una modelización que muestra que podemos perder hasta el 40% de la disponibilidad de agua en el conjunto de la península ibérica, por lo menos en la parte más seca que incorpora las dos Castillas, alrededor del 40% de aquí a 2050. Esto lo que ha representado es hacer énfasis en estas respuestas donde hay que gestionar oferta y demanda. Desde el punto de vista de la oferta, nuestra convicción es que hay que ser extraordinariamente inteligentes y evitar todas las pérdidas. Por tanto, el transporte del agua, la aplicación de la inteligencia digital, la modernización de las infraestructuras de transporte es capital. La aportación de recursos no convencionales gracias a la desalación, gracias a la reutilización, la conexión entre las distintas infraestructuras de desalación, reutilización y agua de superficie o la incorporación con prudencia de los acuíferos, del agua subterránea, pensando en el agua como un todo, es clave. Desde el punto de vista de la demanda, la máxima eficiencia en los consumos, digitalización, buena calidad
y preservación de la calidad de ese recurso, es decir, la disciplina ambiental con respecto al agua también es clave. Impulsar las políticas de ahorro es determinante. Esto que representa un gran desafío también de nueva inversión. Modernizar toda la gestión del agua es un gran desafío inversor, con una capacidad de las ingenierías, de los servicios, de las industrias vinculadas a esta buena gestión del agua, que puede ser enormemente importante en cualquier circunstancia, pero que cuenta ya con una trayectoria sumamente clave, sumamente relevante. Con un comentario adicional que sí me gustaría hacer en esta primera intervención. Yo creo que la experiencia que tienen España y Portugal en gestión de sequías, en gestión de inundaciones, en gestión del agua en su conjunto, es sumamente valiosa, no solamente para nuestro país. En este título que aparece aquí, divergencia, convergencia o complementariedad, yo diría que hay sinergias y convergencia y en ocasiones complementariedades, pero también creo que hay una experiencia muy valiosa a compartir más allá de la península ibérica. Creo que esto es un problema clave en zonas, como decía antes, como la Mediterránea, de climas de transición, pero los problemas que nosotros vivimos suben hacia el norte. Ha sido un año espectacularmente llamativo en territorios en Europa donde no estaban acostumbrados a tener los episodios de sequía que han vivido. Es un bien precioso en todas las zonas del mundo, y pienso en el corredor seco de Centroamérica, pero pienso también en el acceso a agua potable en África, y tantas ocasiones en las que descubrimos que la falta de inversión y la falta de percepción del agua como un problema global y de cooperación entre países, y no solamente con esa visión clásica de problema local, es muy importante. Debemos no solamente desarrollar soluciones nosotros, debemos utilizar nuestras capacidades en materia de gestión de agua como una ocasión de ejercicio elegante de una política de cooperación constructiva más allá de nuestras fronteras. Muito obrigado, Teresa. Meu caro Duarte, o problema da agilidade não é muito diferente. Deixamos os rios internacionais para o ano seguinte. Tu recebeste uma herança complicada. O teu antecessor fechou as centrais a carvão e depois veio um ano de seca que não estava previsto. Como é que foi essa gestão? Como é que foi esse desafio? E uma vez mais, num país como Portugal, em que sabemos que de facto choveu menos e vai chover menos, o que não quer dizer que não haja até mais dias em que possa chover muito, a gestão da água está mais do lado da oferta ou mais do lado da procura? Muito obrigado. Eu quero te agradecer em primeiro lugar pelo convite de estar aqui. Quero agradecer à Teresa. Eu tenho uma excelente relação com a Teresa. Quero agradecer também à Faculdade de Engenharia do Porto, à Universidade. Dizer que a resposta à pergunta em concreto é total convergência e complementariedade, muito trabalho conjunto, muita capacidade de diálogo permanente, até porque nós partilhamos rios determinantes para o nosso futuro, e foi assim que nós trabalhámos no ano de seca. Desde logo, com imensa capacidade, compreendemos os problemas que de um lado e do outro estávamos a viver, e em particular os problemas que nós vivemos no nosso país. Eu acho que hoje temos orgulho, eu tenho muito orgulho de não ter revertido nenhuma decisão do meu antecessor relativamente ao encerramento das centrais a carvão, pelo contrário, temos orgulho de ter ultrapassado as dificuldades que vivemos do ponto de vista da crise energética e da seca, olhando em frente e percebendo que o nosso país tem que acelerar na transição e não tem que recuar. É uma oportunidade, foi uma oportunidade que nós temos do ponto de vista da capacidade também de, como um país, gerir os problemas que temos tido, do ponto de vista também com a Espanha, temos tido a capacidade de gerir coletivamente os desafios que tivemos. Nós podemos aprender imenso no ano passado, na perspectiva em que nós percebemos que o nosso território não é todo igual. Portanto, nós temos zonas que são afetadas por stress hídrico, não são afetadas da mesma forma. Eu diria que nós percebemos que havia zonas clássicas, que nós já sabíamos que tínhamos problemas. Felizmente o meu antecessor deixou respostas, como por exemplo a zona do Algarve, em que nós temos um PRR com 200 milhões para investir em várias dimensões diferentes da capacidade de oferta, desde a eficiência hídrica, quer seja no consumo urbano, quer do ponto de vista agrícola, quer na capacidade de reforçar as interligações para poder aproveitar melhor a água que nós captamos, quer a capacidade de olhar para novas fontes de água, seja água para reutilização, desalinização, e portanto essas respostas estão todas presentes no plano de recuperação e resiliência no Algarve. Mas nós hoje olhamos e percebemos que também temos problemas no litoral alentejano, temos problemas no Tejo e nas bacias do Oeste,
temos problemas na zona de Viseu, temos problemas na zona de Trás-os-Montes. E como é que nós conseguimos compatibilizar esta ideia que a Teresa disse muito bem, que nós vamos ter que olhar para o futuro e perspectivar que vamos ter menos água, vamos ter que aproveitar para não desperdiçar também o caminho que o nosso país fez, o extraordinário caminho na melhoria da qualidade da água, no extraordinário caminho que foi feito nos últimos 30 anos da oferta de capacidade de responder ao nível do alargamento do saneamento, como é que nós conseguimos manter as infraestruturas que temos e, ao mesmo tempo, responder aos desafios de desenvolvimento que o país tem, porque a água é determinante para mais de 70% dos empregos, a água é determinante para o desenvolvimento do território, como é que nós conseguimos responder a estes desafios? E nós temos trabalhado dos dois lados, do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da oferta, com os investimentos que nós estamos a fazer e com outros investimentos que nós podemos eventualmente canalizar, recorrendo a fundos comunitários, recorrendo a outras fontes de financiamento. Ainda esta semana apresentei, para reforçar a resiliência do Tejo, a oportunidade que resulta do fim da concessão da barragem do Cabril e dos investimentos que nós podemos colocar numa futura exploração da barragem do Cabril, fazendo eventualmente novos investimentos naquele território para reforçar a resiliência, desde eventualmente pusemos várias em discussão pública, uma barragem no Rio Ocreza, que é a barragem do Alvito, eventual reforço de interligação que existe entre o Zézer e o Tejo, a eventual ligação do ponto de vista de puxar as águas para a reutilização de Lisboa um bocadinho a norte para a Lesíria, perceber se temos capacidade de investir todas estas soluções e o que é que o território entende que é prioritário. Eu acho que este é muito importante porque nós desta forma trabalhamos em reforçar a disponibilidade hídrica. Mas se nós não tivermos a capacidade de descontar aquela água que vamos deixar de ter pelas alterações climáticas, se nós não tivermos a capacidade de ter realmente um consumo de água consciente e devidamente planeado, nós vamos desperdiçar as disponibilidades hídricas que nós estamos a acrescentar com estes investimentos. E por isso nós queremos também trabalhar do lado da procura, na perspectiva de criar aquilo que nós chamamos pactos regionais. Ou seja, sentar, dando o exemplo do Algarve, sentar na mesma mesa todos os grandes utilizadores, os grandes consumidores da água, a agricultura, mas também o turismo, também, neste caso aqui, os municípios, e procurar tentar perceber quais é que são as necessidades de água que vão ter num horizonte temporal a 10 anos e perceber como é que nós compatibilizamos essas necessidades com as disponibilidades hídricas que nós temos, tendo em conta os investimentos que estão aí. E se nós não tivermos a capacidade de encontrar um equilíbrio, então temos que necessariamente ou limitar as nossas perspectivas de desenvolvimento, ou então temos que investir em novas fontes de água, seja desalinizadoras, seja reforçar o investimento nas águas para reutilização ou aumentar a eficiência. E, portanto, eu diria que com a Espanha não tenho a menor dúvida que o trabalho é de aprofundamento da cooperação. E foi um bocadinho isso que nós, em conjunto, tomámos essa decisão. Melhorar, digamos assim, a gestão dos rios, procurar uniformizar aquilo que são os índices de escassez que de um lado e do outro nós analisamos, compreender muito bem a realidade do outro, porque independentemente de sermos territórios muito semelhantes e termos todos o mesmo impacto do ponto de vista climático, a verdade é que por vezes ele distribui-se na Península Ibérica não de uma forma totalmente igual. E isso viu-se este ano que passou, do ponto de vista da diferença entre Espanha e Portugal. Mas dentro do nosso território nós temos que realmente perceber que a água é um recurso escasso que tem que ser gerido dessa forma. Portanto, exige uma maior capacidade de entendimento e de cooperação territorial entre o recurso que vamos ter e aquilo que é a capacidade de nos desenvolvermos. Portanto, eu diria que vamos ter que trabalhar necessariamente do lado da oferta e do lado da procura. Bem, é impossível, quando se juntam os ministros de Portugal e de Espanha, não dizer Convenção de Albufeira. Isto é, as regras que regulam a relação entre estes dois países, os três maiores rios de Portugal, Douro, Tejo, o Guadiana, nascem em Espanha. Talvez não saibam, mas há 5 anos atrás, um think tank mundial considerou a Convenção de Albufeira como a melhor convenção do mundo a regular a relação no que aos recursos hídricos diz respeito entre dois países, em países onde há pouca água.
Parece que entre a Noruega e a Suécia talvez haja uma melhor, mas o problema ali não se coloca. E aquilo que nós ouvimos dizer muitas vezes em Portugal é que esta convenção tem que ser revista. Y lo que habíamos oído en el último verano en España, sobre todo en la Bacia del Duero, es que España no quería, los agricultores de España no querían que la agua viniese a Portugal para cumplir la Convención de Albufeira. Pero la Convención de Albufeira es de 97, 98, donde hace muchos años. Teresa, cuando miras la Convención de Albufeira, ¿qué crees que se puede hacer mejor casi 30 años después de esa? Yo creo que es verdad que es uno de los mejores acuerdos para gestión de agua, de cuencas compartidas por dos países en zonas donde hay efectivamente problemas de acceso a agua. Y creo que la experiencia acumulada durante estos 25 años de aplicación es muy interesante para la actualización y forma parte de las prioridades de los dos gobiernos, pensar cómo se actualiza y se refuerza ese proceso de mejora de gestión. Antes, cuando hacíamos un repaso de algunas de las herramientas de gestión de oferta y gestión de demanda, y sobre todo, en efecto, no necesariamente es lo mismo en el Guadiana que en el Duero o en el Tajo en cada momento, hay un aspecto en el que me parece que hemos aprendido todos a hacerlo mucho mejor, y es la gestión mucho mejor organizada y la búsqueda de constantes y de promedios mucho más estables frente a picos que llevan a situaciones de tensión cuando se produce una caída importante en la cantidad de agua disponible. Yo creo que este verano ha sido un ejemplo también de hasta qué punto, a pesar de la tensión, a pesar de la dificultad que se vivía a los dos lados de la frontera, hemos sido capaces, con las mejores recomendaciones de los técnicos expertos en gestión y de la capacidad de maximizar las oportunidades que teníamos delante, de ir encontrando soluciones que nos permitieran salir adelante. Pero también ha marcado un punto de inflexión en las conversaciones que veníamos manteniendo los dos gobiernos sobre cómo actualizar esa excelente herramienta que es el Convenio de Albufeira, pensando en que es suficientemente importante como para constituir una administración permanente, una secretaría permanente que pueda dar seguimiento y que, del mismo modo que tutelamos con una precisión mensual cuáles son los volúmenes que se transfieren de una cuenca a otra, en las cuencas en España, del mismo modo que podemos seguir y que aspiramos a tener unos volúmenes anuales garantizados entre los dos países, no se trata solamente del volumen acumulado anual, se trata de que haya agua durante todo el año y, por tanto, hay que pensar en cuál es la mejor gestión y la mejor modelización para que eso ocurra de manera garantista para unos y otros. Y me parece que esto es muy importante. Esto es muy importante porque mejora la gestión, esto es muy importante porque también es una ocasión de ir más allá de los problemas que puede resolver la ingeniería. En muchas ocasiones, y más en estas que enseguida producen tensión en las personas, en los vecinos que están pendientes del agua, hay otro factor de educación y de información pública que es capital, para no generar o no alimentar irritación, sino al contrario, para poder favorecer confort y estabilidad a los dos lados de la frontera. Así que se han activado los grupos de los dos ministerios, hemos trabajado también pensando en que en un determinado momento será capital integrar a los gobiernos regionales limítrofes que de alguna manera son responsables o se sienten interpelados por los vecinos de los pueblos que se puedan ver más directamente afectados por la disponibilidad o no de agua, pero me parece que sobre una experiencia calificada de gran éxito a nivel internacional hace 5 años, lo que corresponde es estar a la altura y asegurar que dentro de otros 5 sea calificada todavía como una experiencia de excelente gestión mejorada. Y yo creo que en esto hay una convicción creciente. Es decir, cuando de nuevo hablamos de convergencias y de sinergias, este es un aspecto en el que tenemos mucho recorrido de mejora y que debemos hacerlo juntos, obviamente. Muito obrigado. Duarte, quando foi assinada a Convenção de Albufeira, e quando se fala da Convenção de Albufeira, destes 3 rios que falei, aquele de que se fala mais é do Tejo, o caudal do Tejo era 25% superior àquilo que é hoje.
E por isso eu confesso, desculpem dar uma opinião, acho que ir para a Espanha rever a Convenção de Albufeira é ir à lã e sair de lá sem pelo. No entanto, porque de facto existe menos água, é inevitável pensar que Portugal, mesmo nestes rios internacionais, e particularmente do Tejo, pode ter que ter soluções para, cumprindo-se ou não a Convenção de Albufeira, quando de facto há menos água, há troços do Tejo onde isso é muito sensível, mesmo que se cumpra a Albufeira, a Convenção. O que é que pensas então da Convenção hoje? O que esperas dela e relativamente ao Tejo, o que é que achas que podemos fazer melhor? Em primeiro lugar, dar nota que, como a Teresa disse muito bem, o ano passado foi um ano que nos testou do ponto de vista de limites, não é? Foi o terceiro pior ano de seca desde... Eu sei numa altura ótima. Foi o terceiro pior ano de seca desde os registros que nós temos e era o 5º ano de seca consecutiva. Portanto, estamos a falar mesmo de um ano particularmente difícil, quase o país inteiro em seca extrema. E foi desafiante, especialmente no Douro e no Tejo. Eu queria dar nota que eu quero elogiar a APA, que a APA teve em permanente conversação com os congêneres espanhóis. A Espanha procurou cumprir sempre todos os caudais que tínhamos semanais e trimestrais. Depois, no final do ano, tivemos a consciência que era um absurdo forçar, nomeadamente no Tejo e no Douro, simplesmente a ideia de que estatisticamente estava cumprida a Convenção, quando a água, naquele momento, fazia muito mais sentido estar guardada do lado de Espanha do que do lado de Portugal. E nós tivemos diplomaticamente a inteligência de nos entender e compreender e explicar aos nossos concidadãos as decisões que tomámos e depois, na Cimeira Ibérica que fizemos, de perceber que o caminho é de aprofundamento, como a Teresa aqui disse. Portanto, tomámos a decisão de criar um secretariado técnico que vai rodando entre Portugal e Espanha para aprofundar aquilo que é a gestão da Convenção e uniformizar critérios de escassez, porque nós temos plena noção de que há muito trabalho a fazer exatamente para identificar, como tu estavas a dizer e bem, aquilo que são a aceitação do princípio da exceção. O que é um ano complexo, não é? Nós vamos viver cada vez mais períodos em que vamos ter anos em que são especialmente quentes, têm ondas de calor extraordinárias e, portanto, nós temos que educar os portugueses e os espanhóis relativamente a esses princípios. O facto de termos anos em que determinados territórios temos problemas, fenómenos climatéricos que são extraordinários, problemas que têm que ser compreendidos. E, portanto, a ideia de nós trabalharmos na ideia de ter um secretariado técnico, de uniformizarmos princípios de escassez, é uma forma de começar a trabalhar sem entrar nesse dogma de ter que rever. Nós temos é que aprofundar e depois, dentro do espaço que a Convenção nos permite, trabalhar nela. Depois os países também têm que trabalhar nos seus territórios. Eu quero elogiar a Teresa pela coragem que teve do plano que apresentou a nível nacional. Também ajuda ao cumprimento da Convenção de Albufeira, porque a Teresa, uma decisão de respeito pelo aquilo que é o curso ambiental que o Tejo tem que ter, reduziu aquilo que é a água que iam para os transvasos do Tejo. É uma decisão que Portugal só tem que agradecer à Espanha pela consciência ambiental que a Espanha teve nesta decisão. Do nosso lado, o que é que nós devemos fazer? Nós também devemos perceber que temos algo a fazer do nosso território para melhorar os caudais ecológicos. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Eu estava a dizer há pouco. Colocámos em discussão pública com as comunidades intermunicipais do Tejo a possibilidade de fazermos um conjunto de investimentos. Uma nova barragem no Rio Alcreza, que nos permite, com isso, regularizar os caudais do Tejo, ajudar a regularizar os caudais do Tejo, especialmente no verão, onde é mais difícil. A possibilidade de testar um túnel, que admito que seja uma obra mais polémica, entre o Zézer e o Tejo, também para ajudar a cumprir a ideia de que há troços do Tejo que têm que ter necessariamente regularização, e a possibilidade de eventualmente puxar a água para reutilização, a água reciclada, da zona dos municípios de Vila Franca de Xira, de Loures, para a zona da Lesíria e do Tejo, empurrando a cunha salina, mas ao mesmo tempo servindo como alternativa para a rega. Estas são algumas das hipóteses que nós estamos a estudar. Ou seja, cada um de nós, no seu território, tentar ir antecipando o que é que podemos fazer para prever anos em que, por uma razão qualquer de natureza climática, nós tínhamos anos mais complexos e mais difíceis e temos que jogar com alternativas para as quais, já agora, a engenharia vai ser determinante.
Portanto, para o qual peço já enorme interesse na análise e na discussão destes projetos. Eu não estou mandatado para dizer sim, mas o Rui Calçada está-me a pescar o olho. Acho que o pescar do olho do Rui Calçada é sim. É sim. Muito bem. Tema 2, energia. E já agora, no final, espero que tenhamos tempo para haver 3, 4 perguntas da plateia. Vou empezar por Duarte este segundo tema. Já antes da guerra, nós sentíamos o que poderia ser uma crise energética. A guerra mostrou de forma clara o que foi viver numa crise energética. Agora, quando se anunciou esta crise energética, nós tememos que ela tivesse 2 dimensões: a disponibilidade e o preço. Relativamente à disponibilidade, não se verifica. Faltou gás, óleo nem gasolina a ninguém, não faltou gás, sobretudo não faltou eletricidade. Isso aconteceu, no caso da Península Ibérica, num tempo em que uma importante fonte de energia elétrica, as barragens, a fonte hidráulica, esteve de facto muito condicionada. Essa não se verificou. Verificou-se sim aquilo que foi o aumento do preço. Mas para terem uma ideia, no mês de dezembro, o preço da eletricidade no mercado spot ibérico, como sabem, tem um só preço, o nível, era metade do preço da eletricidade em França e na Alemanha. França, com o seu poderio nuclear, de que tanto se orgulha, já lá iremos, tinha afinal o dobro do preço. Por isso eu quero acreditar, vou emitir uma opinião, que a aposta nas renováveis que estes 2 países fizeram foi de facto uma aposta com grandes ganhos ambientais e com grandes ganhos económicos. No caso Duarte, queria muito que caracterizasses o momento atual no que à energia diz respeito, que explicasses o que é que Portugal está a fazer, que metas tem, onde quer chegar e como é que lá quer chegar. Eu diria que nós, se antes do contexto da guerra já era claro que no processo de recuperação económica da Europa pós-Covid o ambiente era determinante, por isso é que tem um peso tão grande as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, 30% total das verbas. Com a guerra, ficou absolutamente evidente, pelo menos para os nossos países, que nós tínhamos que acelerar e que aí é que está a resposta. O facto de nós hoje sermos país, e Portugal em particular, ter um peso muito significativo de energia renovável na produção de eletricidade, garantiu-nos, um lado, preços mais baratos, respostas ambientais, obviamente com menores emissões, mas também nos conseguiu muito mais autonomia e liberdade face a regimes totalitários que não têm qualquer receio de utilizar a energia como arma de chantagem para democracias como as nossas. E isso é uma vantagem clara e é uma grande lição que nós temos que tirar deste processo. E eu diria que Portugal e Espanha, também aqui, tivemos o orgulho de nos conseguirmos encontrar soluções que hoje podemos olhar para falar com o resto dos países europeus e dizer que conseguimos, de forma clara, responder nos vários domínios que eram necessários responder no contexto. Tivemos que diversificar fornecedores, nós, claramente, numa perspectiva mais isolada do resto da Europa, porque temos fracas interligações, e aqui também é uma lição que eu espero que a Europa tire, porque estava totalmente virada para leste, não apostou no sul da Europa da mesma maneira que apostou no leste, e hoje é evidente que o sul da Europa pode ajudar o norte da Europa no funcionamento. É cada vez mais claro, e no futuro ainda vai ser mais, mas apostámos na diversificação de fornecedores, a nível de GNL, apesar de termos um ano com enorme dificuldade por causa da seca, conseguimos ainda assim poupar no consumo do gás, apesar de nós termos dificuldades do ponto de vista da necessidade de aumentar a produção de eletricidade por gás por falta de produção de energia hídrica, conseguimos apostar na redução do consumo de gás. Aceleramos na penetração das energias renováveis e conseguimos, dessa forma, garantir, mas aqui, obviamente, Portugal teve necessidade de importar mais energia elétrica de Espanha, mas em conjunto a Península Ibérica conseguiu mostrar a sua capacidade de ser autossuficiente do ponto de vista do fornecimento de energia. Depois fizemos uma coisa muito importante, foi, para além de garantir a segurança energética com um conjunto de decisões que fomos tomando, de um lado e do outro, ao nível daquilo que foi a capacidade de gerir os picos de consumo, aquilo que foi a capacidade que tivemos até de gerir, em certas medidas, até de limitar algumas das
das fontes de energia para a produção de energia elétrica. Depois tivemos um trabalho muito importante ao nível daquilo que foi a cooperação para aquilo que nós chamamos o mecanismo ibérico. Foi uma solução para alterar os preços de mercado do mercado grossista. E aqui Portugal e Espanha tiveram, eu acho que foi talvez a maior novidade que nós tivemos do ponto de vista de cooperação internacional, no contexto de combate àquilo que é o contexto da guerra, que podemos encontrar do ponto de vista europeu. Foi a capacidade que nós tivemos de determinar uma regra a funcionar no nosso mercado, em que desacoplámos o preço do gás do preço da eletricidade e com isso conseguimos baixar o preço grossista. E este impacto teve um impacto muito significativo naquilo que é toda a indústria que estava exposta ao preço da eletricidade. Quería pasar a palabra a Teresa. Teresa, quería que comentases también de una forma general la situación, la forma como ves la crisis hoy y el papel de las renovables para combatir la crisis energética, y quería que hablases sobre este mecanismo ibérico. Porque yo diré que, si voy a leer lo que dicen los periódicos, diría esto: los portugueses dicen que el mecanismo ibérico es muy bueno para España y muy malo para Portugal. Pero cuando veo los periódicos españoles, los periódicos españoles dicen que el mecanismo es muy bueno para Portugal, pero es malo para España. Si quieres comentar esto y lo que piensas de facto del mecanismo ibérico. Hay dos aspectos de la pregunta que me haces y los dos son interesantes. El primero de ellos es que yo creo que uno de los elementos de resistencia de España y Portugal en esta crisis ha sido precisamente ese alto porcentaje de penetración de energías renovables, además de la diversificación de proveedores de gas natural, y eso nos ha permitido combinar distintas cosas en un escenario difícil, porque yo quiero destacar que prácticamente la energía hidroeléctrica desapareció de nuestro sistema de generación eléctrico durante meses y, sin embargo, fuimos capaces de resistir en un contexto complicado. O sea, que es un sistema robusto y creo que esto es de por sí ya un valor muy importante. Creo que lo que en nuestros países ha sido una enorme preocupación por precio y el impacto que eso tiene en la economía en su conjunto, en las familias, en la industria y, por tanto, en el empleo, pero no había una preocupación real de suministro, por tanto, nos debíamos concentrar en el precio, cómo garantizar el precio. Hay una segunda dimensión que es fundamental. Asumimos que este impacto en precio no podía representar un grave problema, sino que debíamos encontrar la manera de acompañar a las sociedades buscando el uso de políticas públicas, de presupuesto público y de cobertura social, pero también buscando de qué manera, a través de mecanismos regulatorios, se podía reducir el diferencial de los beneficios, de los ingresos asociados al funcionamiento del mercado marginalista, de tal modo que se pudiera proteger en esa referencia final del precio a los consumidores gracias a esa intervención nominal. Aquí encontramos una primera dificultad, y es que a la hora de encontrar cómo hacer las cosas chocábamos con la regulación compartida a nivel europeo en cómo se organizan los mercados mayoristas de electricidad. Hay pocos aspectos en los que se ha desarrollado una política energética en Europa. Algunos todavía claramente escasos son los vinculados a la puesta en común de infraestructuras, interconexiones, otros vinculados a esa regulación elemental del funcionamiento del mercado interior de la electricidad. Y hicimos lo que creíamos que era correcto, y es buscar una regla excepcional que nos permitiera que el precio tan elevado del gas no contaminara el precio de la electricidad con todo el impacto que aquello representaba, sin que eso supusiera un problema para las compañías que debían pagar el gas a coste de oportunidad del gas en el mercado, no al coste real que hubieran pagado, sino al coste de oportunidad de gas en el mercado, hasta tanto se modificaba la regulación europea. Mi opinión es que hay varias cosas que se pueden concluir de lo que ha ocurrido. Primero, cuanto antes completemos toda la transformación de nuestro sistema energético, mejor. Reduce vulnerabilidad, reduce fragilidad y volatilidad por nivel de exposición
a materias primas procedentes de terceros países. Eso llevará algún tiempo. Eso no es solamente cambiar una planta de generación de carbón por una planta eólica. Requiere cosas diferentes en cómo funcionan las redes, requiere cosas diferentes en las habilidades profesionales, requiere cosas diferentes en muchos aspectos, requiere almacenamiento para poder asegurar que el sistema es estable, y todo esto lo tenemos que ir haciendo y llevar algún tiempo. Segundo, este cambio que debemos acelerar requiere un apoyo social muy importante. Y es muy difícil que el apoyo social, que el apoyo de los consumidores exista si la transición hay que hacerla al precio del gas natural de hoy. Por tanto, nos planteamos la necesidad de que la transición se haga beneficiando a los consumidores con precios mucho más próximos a los costes medios, que son más bajos gracias a las energías renovables, y no al precio del coste marginal del gas natural de hoy. Y esto ya empieza a ser un problema estructural o un debate estructural a nivel europeo, que es el momento en el que estamos. Mientras tanto, conseguimos esta excepción, esta aplicación de un mecanismo ibérico que muy honestamente creo que ha beneficiado a todo el mundo en la península ibérica. Y creo que ha beneficiado un poco de más, a lo mejor, a los franceses, pero ha beneficiado a todo el mundo en la península ibérica. Creo que si uno va al detalle, seguro que encuentra muchas letras pequeñas donde encontrar posibles mejoras. Pero me parece que en términos objetivos ha funcionado de forma excepcionalmente bien. Y en una escuela de ingeniería como esta añadiría otra cosa que creo que también ha sido muy significativa. En el fondo, aplicar este mecanismo ha supuesto introducir algoritmos en las tripas de un sistema enormemente complejo y funcionó bien desde el primer momento. O sea que hay un mérito también intrínseco en algo que comparten España y Portugal, que es el mercado ibérico y la capacidad de casar toda esa información, todas esas operaciones hora a hora sin que hubiera ningún fallo. Así que, de nuevo, yo creo que en este caso lo que tenemos es muchos motivos por los que debemos sentirnos orgullosos. ¿Que es posible seguir mejorando? No tengo la menor duda, pero creo que ha mejorado a todo el mundo su situación y su factura relativa. ¿Pagamos más de lo que pagábamos antes de la crisis? Un poco. ¿Pagamos menos de lo que hubiéramos pagado en ausencia del mecanismo ibérico con ocasión de la revisión de los contratos? Sin duda. Ayer estaba en Bruselas y había una persona que me decía, yo pagaba 200 euros de electricidad al mes y ahora pago 1.000. Esto no es algo que nos haya pasado aquí. Nos ha podido subir un poco, pero no nos ha pasado aquí. Y ha habido políticas de acompañamiento fiscal, políticas sociales, pero también esa implicación en una intervención regulatoria excepcional que ha sido respaldada a nivel comunitario. Así que mi primera pregunta, sí, necesitamos trabajar en la parte estructural, sistemática, cambiar nuestro modelo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Todavía llevará algún tiempo, aunque queramos acelerar. Para esto es fundamental el apoyo social. No nos podemos olvidar de ese apoyo social. Y no solamente es una cuestión ambiental o una cuestión de capricho o preferencia tecnológica, es también el día a día de la gente. Y tres, creo que estas medidas excepcionales que se han hecho visibles como soluciones provisionales nos ofrecen fuentes de inspiración para debates más profundos que están a punto de abrirse a nivel europeo. Gracias, Teresa. Has hablado del mercado marginalista. El mercado marginalista ha sido concebido cuando 8% de la electricidad en Europa tenía fuentes renovables. ¿Cómo crees que puede haber un mercado marginalista, o no va a haber, cuando Portugal y España tiene, y lo pueden concretizar, que en 15 años 100% de la electricidad tenga solamente fuentes renovables? ¿Por qué? Porque si mantenemos el mercado marginalista, que ha sido concebido para promover, para impulsionar las renovables, vamos a tener días y días en que el precio marginal va a ser 0 euros. Donde el mercado marginalista puede ser el fin de las renovables si no cambian, si la Europa no va a cambiar ese mecanismo de mercado. ¿Cómo quieres comentar esto? Bueno, yo creo que este asunto que tú apuntabas, esto de la canibalización del mercado por parte de las soluciones renovables, es algo que venía siendo estudiado desde hace tiempo, que se observaba como un problema real y que
considerábamos que había todavía algún tiempo para plantearnos el debate de fondo. El mercado marginalista yo creo que ha sido extraordinariamente útil a la hora de ofrecer respuestas sencillas que facilitaran un orden de mérito que hacía muy ágil y favorecía la viabilidad de las opciones más eficientes en términos de costes. Pero es verdad que hemos pasado de un pequeño porcentaje a algo que va a ser cada vez más creciente. Y es verdad también que desde el punto de vista del inversor y del desarrollador se requiere una estabilidad, se requiere unos mercados de futuros con más liquidez, se requiere una previsión sobre dónde pueden estar los retornos de las inversiones y los beneficios. Es verdad también que durante todos estos años se han ido desarrollando muchas maneras de casar oferta y demanda y, de hecho, cada vez vemos una presencia mayor de contratos bilaterales, que sin embargo son contratos bilaterales que no siempre tienen el mismo nivel de transparencia con respecto a qué representa en términos de formación de precio, porque pueden contar como referencia el mercado mayorista o no. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo tenemos la visión de conjunto de cómo evolucionan los precios y la configuración de costes. Y es verdad también que necesitamos un mercado que dé las señales no solamente para los inversores, sino que garantice un beneficio anticipado para los consumidores. Y esto, como digo, es una visión que me atrevo a decir que es compartida en gran medida por todos los Estados europeos y que, sin embargo, en cuanto se empieza a descender en el nivel de detalle sobre cuánta ambición y con qué margen temporal activamos qué reformas, se producen más tensiones. Hemos aprendido mucho. Sabemos que la manera de garantizar la viabilidad de las inversiones en renovables puede estar vinculada a subastas, que actúen después en el precio del mercado mayorista con una especie de contratos por diferencias. Sabemos que en muchas ocasiones tecnologías que no pueden ser contestadas porque nadie puede poner una central nuclear por sí solo o es difícil contar con un volumen de agua concesional para nuevas explotaciones hidroeléctricas si no hay un acto de la Administración detrás y tampoco hay tanto potencial nuevo. Nos preguntamos si hay margen para reconducir esas plantas a un sistema de determinación de precios diferente o si puede ir a un contrato bilateral. Todos estos son los elementos que explican el debate de hoy. Todos son los elementos que están activando la reflexión de la Comisión a la hora de elaborar esa propuesta que harán pública la semana que viene, aunque ayer aparecieron filtrados algunos papeles que no sabemos si son verdad o no, como posibles propuestas de la Comisión, y que tensionarán en los próximos meses el debate público entre todos los actores implicados, pero también entre los gobiernos, sobre si se hace una propuesta y se activa un acuerdo, se consigue un acuerdo que dé la visión de conjunto de todo el sistema para los próximos 15, 20 años, donde seguro que habrá periodos de convivencia en los mercados a corto plazo que marcan precio tal como los conocemos hoy, pero cada vez más mercados que vayan construyendo referencias y precios a medio y largo plazo, o si nos quedamos solamente con algunos aspectos puntuales. Sobre este esquema yo añadiría otra cosa que también se ha convertido en una obviedad. Hemos trabajado mucho la idea de mercados de energía. Pero en realidad ya sabemos que en un modelo con renovables copando cada vez un porcentaje mayor, si no queremos tener que duplicar o triplicar la capacidad instalada, si queremos garantizar un uso muy eficiente de las infraestructuras, si queremos no incrementar los costes para el consumidor final, debemos tener también otra parte de negocio fundamental para la estabilidad del sistema, que son mercados de capacidad, mercados de disponibilidad, almacenamiento. ¿Cómo retribuimos eso? ¿Cuál es el business case que hay detrás? No puede ser solamente que apuesto contra el sistema con el bombeo del agua cuando corresponda, porque es un servicio diferente del sistema. ¿Qué marco tenemos a nivel comunitario para poder generar esa regulación sobre cómo se retribuye y cómo funciona en el sistema el almacenamiento, la disponibilidad? Esto en realidad no existe. ¿Cuál es el riesgo que yo veo si la propuesta de la Comisión no es una propuesta que reporte en todos los elementos necesarios? Que cada país va a hacer lo que pueda.
¿Hoy qué tenemos? Una reserva estratégica de carbón en Alemania, que en realidad funciona como un mercado de capacidad. Un precio obligatorio para un volumen importante de la electricidad que genera EDF en Francia, que en realidad funciona como un precio fijo publicado en el boletín oficial del Estado. Una necesidad de pedir permiso a la Comisión para crear mercados de capacidad que se retribuyen en función de su disponibilidad y que son diseñados de forma distinta entre los Estados miembros. Es decir, yo pienso que estamos en un momento en el que Europa tiene que decidir si la energía es un pilar fundamental en la construcción europea para los próximos años o si, por el contrario, en un momento de tensión como este, lo que nos encontramos es respuestas dispersas en cada Estado miembro. Porque las respuestas dispersas en cada Estado miembro, primero te generan un problema de distorsión de precios de la electricidad, pero es que inmediatamente después probablemente generan grandes campeones o generan distorsiones macroeconómicas más importantes. Yo creo que es bueno que haya una visión mucho más amplia, mucho más sistémica, una reforma estructural, por tanto, más importante y, obviamente, como eso requiere el máximo consenso, eso exige un trabajo muy profundo, una búsqueda de la máxima participación por los distintos actores empresariales y sociales, es decir, mucho trabajo. Yo soy partidaria de pensar que ese trabajo se puede hacer concentrándose en una habitación y cerrando desde fuera para que haya realmente ese trabajo, pero no dilatarlo mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta propuesta, que se plantea a menos de un año vista de las elecciones al Parlamento Europeo, algo insólito desde el punto de vista de cómo se comportan las instituciones europeas, se produce, entre otras cosas, porque decimos no queremos perder la carrera tecnológica que se ha abierto en el mundo. Estados Unidos ha hecho algo que era muy importante, apostar por un salto cualitativo muy notable en tecnologías verdes. China juega de una manera diferente, no siempre transparente y no siempre beneficiosa para la innovación industrial en Europa. Europa no puede perder ese tren. ¿Cuál es el factor individual que dificulta en mayor medida esos saltos cualitativos para la industria europea? El precio de la electricidad. El coste de la energía en Europa es mucho más alto que el coste de la energía en Estados Unidos. El gas natural tenemos complicado que sea un precio diferente al de los mercados internacionales, pero el precio de la electricidad está muy vinculado al marco regulatorio, en parte el precio del CO2, en parte el diseño del mercado marginalista. Así que yo creo que merece la pena prestar atención. Obrigado, Teresa. Meu caro Duarte, tu pertences a uma categoria socioprofissional estranha, não a dos políticos, a dos economistas, que inventaram esse conceito virtual chamado externalidade, e, ao rigor, foi o que lixou o ambiente. Tens uma capacidade que eu não tenho de perceber e explicar o que é isto do mercado marginalista. A Teresa deu uma resposta muito completa e eu não quero de forma alguma afastar-me desta pergunta, que quase repito para ti, mas com uma a mais, e que é esta. Parece muito evidente que termos vivido numa ilha energética durante a crise foi bom. Foi bom. Vivemos numa ilha permitiu-nos ter um mecanismo próprio e permitiu-nos defender-nos bem. A pergunta com que eu próprio me interrogo agora, interrogo-me com sinceridade, é esta. É se, quando não há crise energética, é bom ou é mau viver numa ilha energética. Porque nós nunca teremos, obviamente, o grau de interconexão que os países da Europa têm, e eu confesso que já tive uma resposta para esta pergunta, hoje tenho uma resposta muito diferente, e portanto gostava muito de ouvir dizer qual é, sem obviamente influenciar nada. Eu acho que a Península Ibérica ganha sempre com o reforço das interligações, por duas razões. Por um lado, porque as interligações não nos permitem só importar, mas também permitem-nos exportar. E a Península Ibérica vai ser um país exportador de energia, das mais diversas categorias, combustíveis sintéticos, gás. Nós vamos exportar energia. Porquê? Porque as energias renováveis é neste momento o maior fator de atração da indústria verde. A capacidade de utilizar as energias renováveis para produzir hidrogénio, utilizar hidrogénio para produzir outros derivados e, portanto, a partir daí exportar.
E, portanto, as interligações têm essa vantagem. Claro que podemos fazê-lo por barco. Temos vários portos na nossa península que nos permitem também aproveitar. Mas as interligações, eu diria, também uma possibilidade da Europa perceber que a Sul tem respostas para a satisfação das necessidades energéticas. Eu queria também aproveitar para falar da questão do mercado. Eu acho que nós podemos olhar para aquilo que vivemos, para a situação, para a circunstância que vivemos e procurar aprender e olhar para os territórios da Europa que conseguiram lidar melhor com aquilo que foi a dupla dimensão, como tu disseste há pouco, abastecimento e preço. O mercado marginalista só por si não responde aos desafios da Europa. Nós temos que, claramente, perceber quais é que foram as variáveis que nos protegeram. A primeira variável que nos protegeu, e que quer Portugal, quer Espanha entende, que deviam ter um peso maior no futuro. Contratos de longo prazo. Contratos de longo prazo protegem as economias, permitem que nós não fiquemos tão vulneráveis quando existem fenómenos como os que existiram de preços que disparam. E, portanto, os contratos de longo prazo, obviamente numa proporção razoável, ajudam a proteger as economias. E, portanto, Portugal, se foi beneficiado de alguma coisa, foi de ter contratos de longo prazo que lhe permitiu, em muitos aspectos, num contexto em que os preços dispararam, até ficar protegido de grande parte daquilo que era o seu consumo. Depois, como a Teresa disse bem, a necessidade que nós vamos ter, nomeadamente no contexto ibérico, em que vamos ter um peso muito grande das renováveis, continuar a ter mercados de capacidade, portanto, resposta de garantia de disponibilidade, que garanta também que não há problemas de segurança naquilo que é o abastecimento de energia elétrica nos nossos países. E, portanto, a esse nível, eu acho que nós temos, como a Teresa disse muito bem, saber se temos ou não, se continuamos por nossa conta a desenvolver estas soluções ou se existe uma política europeia. E, associado a isto, a questão do armazenamento. As coisas estão diretamente associadas e, no futuro, o armazenamento vai ser central. Portugal e Espanha têm capacidade de autonomamente definir uma política de armazenamento e diria mesmo que estamos mesmo condenados no limite a fazê-lo, se a Europa não tiver uma estratégia global. Mas era importante a Europa ter uma estratégia global para a política de armazenamento. Portanto, o armazenamento vai, obviamente, em países com uma enorme percentagem de energias renováveis como o nosso, ajudar, obviamente, a proporcionar a segurança, autonomia, menor dependência do ponto de vista energético. Depois existe uma outra dimensão que nós temos trabalhado bem, que agora aparentemente a Comissão também vai reconhecendo, que é a ideia de conseguir naturalmente responder àquilo que é a acessibilidade dos preços da energia. A existência de comercializadores de último recurso com tarifas reguladas, a necessidade de intervir em circunstâncias em que o preço dispara, e nós temos que colocar travões àquilo que é a escalada dos preços. E, portanto, a lógica de continuar a conviver com o mercado marginalista exige complementariedades de outras respostas. Nós não podemos continuar a aceitar que o mercado marginalista só por si responde ao problema. O princípio do mercado marginalista, como a Teresa tinha dito há pouco, de procurarmos ter uma ordem de mérito de despacho em função de tecnologias mais eficientes, até pode, em tese, funcionar num contexto de economias renováveis, porque elas não têm todas o mesmo nível de eficiência. Mas a verdade é que nós precisamos de ter respostas complementares. E, portanto, eu diria que agora a proposta que a Comissão apresentou ontem, em algumas matérias dá avanços positivos, tem avanços positivos. Esta ideia de que nós devemos necessariamente poder intervir no mercado em circunstâncias limites, mas de forma muito limitada, apenas para famílias e para pequenas empresas. Se fosse assim, o mecanismo ibérico não tinha tido o impacto que teve. Porque o mecanismo ibérico foi uma proteção para toda a economia que estava exposta ao mercado liberalizado. Se nós nos limitássemos a proteger apenas as famílias e as pequenas empresas, teríamos tido um problema sério do ponto de vista de, pelo menos, para muitas das empresas nacionais terem tido um impacto de mais de 22% no preço da eletricidade. Só para falar da média daquilo que foi a capacidade que o mecanismo ibérico teve. Portanto, as soluções que agora são apresentadas, no meu entender, vão no sentido certo, mas estão aquém daquilo que a Europa podia responder. O mesmo relativamente à questão relativa à ideia dos contratos de longo prazo. A União Europeia
quer promover, quer incentivar os contratos por diferenças de longo prazo, mas não se compromete com aquilo que são objetivos que os países deveriam ter do ponto de vista desses contratos de longo prazo. E, portanto, eu acho que nós podemos olhar para trás, perceber como é que nós nos conseguimos proteger. Se nós, não querendo ser excessivamente vaidosos nem arrogantes, a verdade é que nós tivemos um nível de capacidade de manter o abastecimento e de garantir acessibilidade no preço. E podemos olhar para o que aconteceu na Península Ibérica e perceber como é que nós poderíamos generalizar. Não digo que o mecanismo ibérico seja generalizado a toda a Europa. Certamente não é. Mas a verdade é que os princípios associados à intervenção no mercado fizeram sentido. Portanto, Portugal esteve protegido porque tinha contratos de longo prazo, Portugal esteve protegido porque, também por causa dos contratos de longo prazo e ter comercializadores de último recurso, tinha tarifas reguladas e permitiu o retorno a tarifas reguladas. Portugal esteve protegido porque com a Espanha conseguimos intervir e baixar o preço do mercado grossista para quem não tinha contratos de longo prazo e não estava protegido do preço do mercado liberalizado, e nós conseguimos depois também intervir ao nível regulatório com mercados de banda regulação, ou seja, gerir os picos de consumo, permitindo de alguma maneira gerir aquilo que era risco que havia de termos capacidade de satisfação da energia que num determinado momento fosse necessária no país. Sabemos nós que também vivemos isto num contexto de stress hídrico, foi também um bom teste. Percebeu-se o que é que acontece quando Portugal e Espanha têm hídrica e eólica a funcionar com muita capacidade, os preços caem a pique. O futuro vai ser nós termos mais solar, mais eólico, mais hídrico, eólico offshore, que ainda nos vai permitir ter respostas mais alargadas, mas vamos continuar a precisar dos tais ditos mercados de capacidade, vamos continuar a precisar de respostas mais alargadas do que aquelas que o mercado europeu hoje nos permite. Eu acho que nós hoje dizemos isto não porque... Aliás, eu dizia a tua pergunta, é uma vantagem competitiva, ou foi uma vantagem competitiva ou não, sermos uma ilha energética no atual contexto? Foi porque não tivemos problemas de fornecimento de gás natural. Não é? Se tivéssemos tido problemas de fornecimento de gás natural, não teria sido vantagem nenhuma. No futuro, eu acho que é a capacidade de continuarmos a responder enquanto região, mas as interligações são sempre importantes, quer para nós exportarmos energia, quer em momento de crise podemos precisar de energia. Teresa brincou e disse que França também foi um grande beneficiário do mecanismo ibérico, porque nós exportámos energia para a França no momento em que França precisava. Agora, pode acontecer o contrário. Interligações têm essa vantagem aos países, dão resiliência. Portanto, e Portugal e Espanha penso que preferem ter um contexto em que exportam energia, mas têm a segurança se um dia precisarem, do que continuarmos uma ilha energética. Eu percebo bem que ser uma ilha energética é sempre uma coisa limitativa. Confesso que tenho algumas dúvidas relativamente ao que aí vem, se é ou não uma coisa limitativa. Se eu me pusesse a dar uma opinião, estaria a seguir o modelo José Gomes Ferreira de debate, que é aquele que eu não quero seguir, mas na private joke para os portugueses. E, portanto, não vou fazer isso. Melhor, bastante melhor. Uma última pergunta para uma resposta mais curta de ambos, e para depois não podermos ter 2, 3 perguntas da plateia. A nossa ideia era acabar às 6h30, enfim, com 10 minutos de tolerância. Sabemos que descarbonização e eletrificação não são sinónimos, e para que haver descarbonização temos que ter gás para alguns dos processos, e esses gases devem ser renováveis, serão necessariamente renováveis num país, 2 países, que querem ser neutros em carbono o mais tardar em 2050. E aqui coloca-se em cima da mesa a produção de hidrogénio verde. Meu caro Duarte, achas também, olhando ali para a divergência, para a convergência, para a complementaridade, que, sabendo nós que na Península Ibérica se vai, há mesmo condições para produzir o hidrogénio verde mais barato na Europa, que Portugal e Espanha vão ser assim tão amiguinhos como nesse cenário azul que têm os dois vindo a pintar, e que eu, pelo menos, estou convencido, tenho a certeza que todos estão convencidos também? O Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num evento em Alicante, falou de que a Europa até 2030 precisava de 20 milhões de toneladas de hidrogénio verde. 10 milhões produzidas na Europa, 10 milhões Vou-me embora, vou produzir a minha. Não, isto para dizer
mal estamos se nós não conseguirmos, neste contexto, convergir e procurar ambos responder para satisfazer essas necessidades que existem. Eu acho que, desde logo, é evidente que o facto de sermos competitivos do ponto de vista de energias renováveis, nós temos o tal objetivo de chegar a 80% da eletricidade produzida por fonte renovável até 2026. O facto de ambos os países sermos muito competitivos torna-se um elemento imediato de competitividade na produção de gases renováveis e, por essa via, de atração de indústria. Se nós vamos exportar hidrogênio, se vamos exportar, como eu disse há pouco, outros produtos para os quais o hidrogênio vai estar incorporado e vão ter valor acrescentado, certamente faremos tudo. Agora, e para nós é muito importante a capacidade que a Europa, volto a referir, do ponto de vista das interligações, aprenda com este contexto de crise. Tomámos uma iniciativa em conjunto com França, que foi desenvolver, no fundo, a interligação de hidrogênio verde Portugal, Espanha, França, e, entretanto, a Alemanha procurou também aderir a este mesmo projeto. Vai necessariamente demorar o seu tempo. Eu também estou convicto que nós vamos precisar de muito hidrogênio para o desenvolvimento para a descarbonização da nossa própria indústria e, portanto, nós vamos ter necessidades internas e vamos procurar satisfazer necessidades externas. E, portanto, nesse sentido, acho que quer Portugal, quer Espanha vão se tornar países produtores de gases renováveis e exportadores de gases renováveis, ambos competitivos. E, portanto, quero acreditar muito que o potencial que existe na Península Ibérica vai primeiro ser bastante complementar e só depois será concorrencial. Depois dizer que esta estratégia que nós temos, do ponto de vista da produção de hidrogênio verde, todos os produtos que nós podemos utilizar através do hidrogênio verde, é algo que, no nosso entender, podia perfeitamente ser compatível com a rede de gás natural que nós temos. Mas, por vezes, a União Europeia força regulamentos que não estão adaptados necessariamente às circunstâncias regionais, mas àquilo que muitas vezes são posicionamento de alguns países. Nós vamos ter que fazer infraestruturas 100% dedicadas a hidrogênio, quando pelo menos num período temporário podemos perfeitamente fazer infraestruturas que tivessem incorporação de hidrogênio, mas também pudessem utilizar gases misturados, não é? No fundo, na prática. Nós, na nossa rede, a nossa expectativa é ir incorporando o hidrogênio, é uma fonte de segurança a todos os projetos. Nós agora assinámos 25 projetos de produção de hidrogênio até ao final do próximo ano e a incorporação de hidrogênio na nossa rede é uma segurança, mais não seja para o desenvolvimento destes projetos. Eles sabem que, no limite, se não tiverem comprador no imediato, vão injetando o hidrogênio na rede. E quer Portugal, quer Espanha poderiam também, nesta estratégia, começar já a incorporar hidrogênio e exportando hidrogênio. Pronto. Nós vamos ter que sensibilizar, vamos ter que ter muita paciência e temos que ir sensibilizando a União Europeia de que provavelmente faz sentido uma estratégia de incorporação antes de pensarmos na lógica de ter 100% de hidrogênio. Mas neste momento é a realidade que temos, vamos ter que desenvolver as nossas interligações 100% de hidrogênio, esperando que haja uma evolução da perspectiva europeia para poder ter uma lógica mais, eu diria, mais natural com aquilo que é o desenvolvimento do processo. Mas, para responder de novo à tua pergunta, acho que é possível haver mercado para a Espanha e para Portugal, e que ambos seremos competitivos, primeiro a satisfazer as nossas próprias necessidades, nós vamos ter necessidades brutais de consumo de hidrogênio, e depois para podermos, a partir daí, utilizar o hidrogênio nos processos produtivos e exportar hidrogênio, desde logo para a Europa, para suprimir essas tais necessidades que a Presidente da Comissão Europeia referiu. Teresa, cuando piensas en el hidrógeno verde, ¿crees que los dos países pueden ser de facto complementares? Y una cosa más, ¿cómo miras la idea del hidrógeno rosa de los franceses? La idea de que producir hidrógeno a partir de una fuente energética nuclear se puede considerar sostenible, y esta idea que es casi un chantaje que Francia está imponiendo a España y a Portugal de solamente haber el pipeline si el hidrógeno rosa va a ser considerado sostenible.
Con respecto al hidrógeno verde, creo que Duarte ha dicho una cosa que es muy importante. Hidrógeno verde significa que utilizamos energías renovables para nuestras necesidades de electricidad como un instrumento que nos permite almacenar, porque en las horas que no consumimos esa electricidad incorporamos la producción de hidrógeno, un hidrógeno que nos sirve para descarbonizar nuestra industria y que a partir de un determinado momento podríamos estar en condiciones incluso de exportar. Y mientras tanto tenemos que producir renovables, tenemos que testar y confirmar que en efecto los rendimientos en producción y en consumo de hidrógeno son los que esperamos, y se abre una nueva dimensión que es la que ha surgido con fuerza cuando nos hemos dado cuenta que cualquiera puede tener un problema y más interconexiones permiten mejores soluciones, y es anticipar esa posible interconexión, no ya por barco, sino por tubo. Por tanto, tenemos un calendario por delante importante, interesante, y yo creo que no competimos porque creo que tenemos tantas cosas que hacer que no se me ocurre que llegamos a una situación de competencia porque no demos abasto para poder cubrir lo que producimos en los mercados. Creo que eso tiene mucho recorrido. Hay una segunda consideración, y es la petición de Francia de que la nueva generación de sus reactores nucleares cuente con reconocimiento en Europa. Cuente con reconocimiento en Europa significa que sea considerado susceptible de reglas de contabilidad y de financiación como tecnología que descarboniza, y que sirva para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, y da un salto adelante, y los objetivos y subobjetivos de renovables. Con lo cual, Francia juega a colocar su vocación nuclear. Yo creo que es una vocación que nunca ha ocultado, pero cuenta con la intención de presentarlo en todos los dosieres que tiene abiertos y buscar todos los reconocimientos que tiene abiertos. Lo que significa que de alguna manera hay que encontrar una solución para que Francia pueda sentirse cómodo. Pero claro, que Francia se sienta cómodo no puede generarnos problemas a los demás desde el punto de vista de la descarbonización y las opciones sostenibles, generalizables y sin pega ambiental. Pues lógicamente la relación entre el empleo de renovables o el empleo de tecnologías low carbon, véase gas, o tecnologías nucleares, no son lo mismo, no deberían confundirse. Desde el punto de vista práctico, yo creo que a lo que estamos asistiendo es a un diálogo bastante sensato de los operadores transportistas de gas, de los sistemas gasistas de Portugal, España y Francia, donde básicamente lo que están haciendo es todo el escenario de qué representa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de costes, la construcción de esta infraestructura. Y los operadores franceses solo han dicho una cosa, y es que en el diseño no hay que descartar que pueda estar preparado para funcionar en los dos sentidos. No han pedido que esté preparado para funcionar desde el primer día en los dos sentidos. Cosa que hasta cierto punto también tiene toda la lógica del mundo. Estar preparados en el momento de diseño inicial es muy poco más. Estar disponibles solamente tiene sentido si realmente se va a llegar a materializar esa producción. Por tanto, yo creo que tenemos planos técnicos donde hay mucho todavía camino por recorrer hasta tanto tengamos un problema de sobreproducción de hidrógeno. Yo creo que eso está lejos. Hay problema técnico de transporte y luego hay una dimensión política en un contexto de negociación de distintos dosieres importantes que Francia está jugando las cartas de una manera pues, muy omnipresente, pero no necesariamente a la hora de encontrar la solución a su demanda debe ser en cada uno de los elementos ni confundir la regulación general con el diseño de infraestructuras concretas. Muchas gracias. Não temos muito tempo, mas eu não quero deixar de passar a palavra para esse lado. Se houver uma, duas, três pessoas que se queiram inscrever para fazer perguntas, de preferência mais curtas do que aquelas que eu fiz, são muito bem-vindos. O professor, há um microfone na sala, já aí vem, o professor Sebastião Feio de Azevedo, que ha sido diretor desta casa, ha sido rector da Universidade de Porto e é o presidente da Assembleia Boa noite, Municipal de Porto.
cumprimento muito frugalmente os participantes, nomeadamente os seus ministros. Eu quero colocar umas questões breves relativamente à política da água, tanto em Portugal como em Espanha. Começando por dizer que no ranking dos grandes desafios que eu creio que nós temos no futuro próximo, eu coloco nos primeiros lugares a água, a energia e a natalidade. Mas centrando-me na água. Centrando-me na água. Também és uma responsabilidade. Sim, centrando-me na água. Primeiro, o problema de médio prazo da água potável. Eu hoje, por acaso, almocei com o senhor embaixador de Israel. Em Israel, como saberão, 65%, cerca de 65% da água potável vem do processo de salinização. Pergunto que medidas é que pensam que deveriam ser garantidas para nós ganharmos conhecimento, ganharmos know-how na produção de água por via da dessalinização, que eu penso que vai ser necessária, é uma questão de tempo. Segundo, o problema dos transvases. Se formos ver, eu estava aqui agora a reverificar a dimensão das reservas das nossas albufeiras, eu agora falo de Portugal, porque eu sei que em Espanha há um grande adiantamento na política de transvases. Vemos que este ano foi um ano bom em água, temos de norte para baixo imensa água nas reservas, mas temos na zona do Sado, na zona de Mira e na zona de Barlavento falhas significativas. Sei que há problemas com os ambientalistas que põem reservas à política de transvases, mas eu pergunto que política é que o Sr. Ministro que é que pensam sobre o assunto. Terceiro, um problema de boas práticas. As boas práticas contra o desperdício de água. Quem for aqui do norte, eu não sei exatamente a sul, e tenha alguma terras de minifúndio, saberá que a água da mina, que vai para os campos mais abaixo por gravidade, perde-se em cerca de 80%, porque ela vai por carreiros, por canais que são carreiros cavados à sachola em terra. E, finalmente, a questão da política de reutilização da água, não é? De reciclagem da água, que é muito importante, que também em Israel está altamente avançada. Eu sei que os problemas de Israel são muito diferentes dos nossos, ou aparentemente diferentes dos nossos, porque não têm, de facto, água. Mas que também há uma política absolutamente essencial, isto é, se nós a médio prazo queremos garantir que haja água, temos que andar depressa com estas políticas. Eu costumo dizer que demora uma geração a partir do momento em que se começa. Bem, obrigado. Pimenta Machado. Aqui na segunda fila. Há mais alguém aqui na segunda fila, por favor? O microfone. Onde é que está o microfone? Desculpe, não sabia deste tratado de Tordesilhas. Pergunto já se há alguma terceira pergunta. Não vejo ninguém. Engenheiro Pimenta Machado, faça favor, e depois passamos a palavra aos senhores ministros. O engenheiro liga ao microfone, Pimenta Machado. Ainda não foi a engenheiro. Tenho duas questões, aproveitando obviamente aqui a presença dos senhores ministros, para colocar aquilo que é a Convenção de Albufeira. A primeira é aquilo que eu acho, aquilo que é a experiência que nós temos com a Espanha, é claramente aprofundar a Convenção. Ela vale quando há crises, isto é, quando eu tenho séquias, ou há avenidas cheias, naturalmente. É nesses momentos que ela mostra a sua importância, mas ela precisa ser, aqui e acolá, precisa ser melhorada. Aonde? Dá um exemplo. O Tejo. Vamos ao Tejo. Tajo. A Convenção diz que, numa semana, Espanha tem que entrar em cedilho 7 hectómetros cúbicos. Mas pode... 7 hectómetros cúbicos. Mas pode entrar, eu dou tempo para traduzir, mas pode entrar em 2 dias esse caudal. Isto é, eu posso ter 5 dias com caudal 0. Eu já sei, eu APA já sei, vou ter o mail dos agricultores, de quem usa a água, que nesses dias não há água no Rio Tejo. E essa era a minha primeira questão, que era o aprofundar a Convenção, é mesmo caminharmos para termos caudais diários. Questão 1. Questão 2. Crise deste ano. A crise deste ano, aquilo que é as águas, o nível de água na nossa albufeira. Aquilo que nós sentimos, e o que nós sentimos é o seguinte, é que a gestão das albufeiras está diretamente ligada àquilo que é o preço da energia.
Isto é, eu sei que ao fim de semana de Espanha vem muito pouca água. Porquê? Porque a menos consumo de energia é menos interessante. E sei também que este ano, no verão, houve muita produção de... O custo de energia era muito elevado, nós terminámos muitas barragens, esvaziámos muitas barragens. E também os operadores. E também pensávamos nós que chegámos a outubro, novembro, ia chover, íamos reparar níveis das Albufeiras, mas isto não ocorreu. E a minha questão é um bocadinho esta. Olhando para a dimensão água e energia, de que forma é que eu posso compaginar estas duas dimensões? Por um lado, eu gerir as Albufeiras e assegurar os diferentes usos e, ao mesmo tempo, ter condições de ter segurança na produção de energia. É evidente que hoje em dia os sistemas modernos, e nós temos aqui, está aqui nesta sala, uma empresa espanhola, que é a Iberdrola, que está a finalizar um projeto na cascata do Tâmega, está ali a Sara, ainda ontem estivemos a visitar aquele projeto, e era um bocadinho repensar esses projetos naquilo que é a bombagem pura para minimizar aquilo que é a gestão das Albufeiras e com as implicações do uso de águas usadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou, pois, enquanto o Duarte responde à primeira pergunta, tentar traduzir a segunda pergunta para a Teresa. Portanto, ao professor Sebastião Feio de Azevedo, eu confesso que não deixo de dizer uma coisa que não é uma graça, embora pareça. Eu acho que se o nosso Senhor quisesse que nós bebêssemos água do mar, não tinha feito salgada, tinha mesmo feito doce. Portanto, tenho aqui muitas dúvidas, mas lá está. Não vou fazer Zé Gomes Ferreira, Sr. Ministro, meu caro Duarte. Eu por acaso tenho uma relação com o tema da desalinização muito parecido com o tema estávamos a falar há pouco da energia, dos mercados de capacidade. Ou seja, são seguranças que nós temos que ter no nosso sistema em territórios de escassez. O meu antecessor, apesar de achar que a água vem salgada, felizmente deixou-me em curso o Plano de Recuperação e Resiliência dinheiro para pagar uma desalinizadora no Algarve, projeto que está em curso e que nós até tomámos a decisão de aumentar a sua capacidade. E na prática, o que é que faz? Responde a uma porcentagem, 10% a 15% da água que nós vamos precisar no Algarve. Não é uma resposta principal, é uma resposta de segurança de abastecimento. Nós identificámos, entretanto, outros territórios onde pode fazer sentido haver desalinizadoras por diferentes motivos. Um deles foi exatamente no litoral alentejano, na zona do Mira, em que existe um projeto de regantes para fazer uma desalinizadora de uso privativo, ou seja, na prática, eles consomem a água da desalinizadora e libertam o seu consumo da barragem de Santa Clara. Eu acho que é um trade-off interessante, se nós conseguimos licenciar, do ponto de vista ambiental, essa mesma barragem. Depois há uma terceira oportunidade, que é em Sines, porque resulta da necessidade de água de todos os projetos industriais que temos em Sines, e aí seria uma resposta do Grupo Águas de Portugal ao setor industrial de Sines. Portanto, eu não acho que seja para se generalizar, acho que pode ser uma resposta de necessidade em determinados territórios de escassez, e neste momento temos estes identificados. Depois, quanto às interligações, estamos neste momento a implementar várias. Ainda a semana passada, se não me engano, foi o concurso da ligação do Alqueva a Monte Rocha, portanto temos aqui uma interligação. Também nesse território vai reforçar a resposta, um bocadinho na zona mais próxima do litoral alentejano. O PRR do Algarve, Plano de Recuperação e Resiliência, prevê uma ligação do Guadiana, no Pumarão, para a barragem do Odeleite, para mais uma vez reforçar aquilo que é a capacidade, não mexendo no caudal ecológico do Guadiana, e prevemos o reforço da interligação entre o Sotavento e o Barlavento. Nós, neste momento, temos falta de água no Barlavento, no Sotavento estamos melhores. Se nós tivéssemos maior capacidade de interligação entre o Sotavento e o Barlavento, neste momento o Barlavento era um problema menor no nosso país. Mais interligações. Também não tenho, neste momento, não temos identificadas o reforço de necessidade de mais interligações. Temos sim a estudar, agora como eu disse há pouco, no Tejo, eventual ligação em túnel do Zézer ao Tejo para poder reforçar um bocadinho mais a norte os caudais ecológicos. Vamos discutir com o território. Tenho dúvidas que seja a prioridade do território relativamente ao reforço dos caudais ecológicos. Portanto, temos que olhar com o devido impacto ambiental para as soluções que vamos implementar. E temos que distribuir
dentro daquilo que são as oportunidades que temos de investimento, aquelas que são as mais eficazes. Vou só dar um exemplo. Nós, no Plano de Recuperação e Resiliência, com uma solução eficaz que foi analisada como segura, foi baixar o volume morto da captação do de leite. Nós fomos buscar um volume muito significativo para o Algarve, que está imediatamente disponível e o custo de investimento razoavelmente reduzido. Portanto, teremos que olhar para aquilo que é o contexto do nosso território e perceber as oportunidades que temos. Eu acho que é da combinação de várias soluções. E uma delas também referiu que é a questão prioritária de aumentar a eficiência do consumo da água na agricultura. Portanto, isso passa pela modernização da distribuição da água na agricultura. Eu também tive agora recentemente no Algarve, num projeto que foi financiado pelo atual quadro comunitário, na Associação de Regantes de Lagoa, Portimão e Silves, e que vi aquilo que era o impacto brutal que tem do ponto de vista da distribuição da água, quando nós entubamos a água, quando distribuímos de forma pressurizada, quando temos mecanismos de medição. É fundamental para o nosso país, dado o peso que tem a agricultura no consumo de água. Portanto, esse caminho é determinante. Então, nós temos que olhar para o próximo ciclo de investimento comunitário, quer agora o PRR, quer o PDR, para investir na eficiência do consumo. A água para reutilização. Estamos, neste momento, a tentar perceber todas as oportunidades. Projetos muito concretos. O Algarve é logo um projeto muito concreto. Passa de 2 hectómetros cúbicos para 8, no período de execução do PRR. O objetivo é regar todos os campos de golfo do Algarve. E, portanto, e outra coisa que fizemos recentemente, já agora fizemos isto para... esta é mais polémica. Fizemos isto para a água para reutilização, mas também fizemos para o hidrogénio. Foi no processo de licenciamento ambiental, tirámos a licença de utilização da água para reutilização para determinados usos. Não reduz por aqui a nenhum tipo de risco, porque a licença existe na produção. E, portanto, nós vamos continuar a ter licenças na produção, mas realmente a licença para a utilização para determinados fins não fazia sentido e simplificámos a utilização da água desta água reciclada para vários usos e queremos agora perceber também, temos que estudar quanto é que custa a infraestrutura da sua distribuição. A água para reutilização, num país como o nosso, temos a população toda concentrada no litoral, está no litoral. E, portanto, muitas vezes o consumo está no interior, porque é o consumo agrícola. Portanto, nós vamos ter que pensar quais são os investimentos mais inteligentes, a relação custo-benefício, para conseguir distribuir grandes volumes de água para reutilização para o consumo agrícola. Mas isso significa, não é uma solução que se generalize por todo o país. Portanto, eu diria mesmo, melhorar a captação, melhorar a eficiência no consumo, água para reutilização sempre que possível e ter a dessalinização nos territórios de escassez como segurança. Um bocadinho isto nós estamos a procurar. Obrigado, meu caro Duarte. Teresa, las dos preguntas de Pimenta Machado las voy a resumir así. Primera, se podemos ter, sobre todo en Tejo, donde el periodo mínimo de la Convención de Albufeira, que es una semana, 7 hectómetros cúbicos por semana, se podemos alisarlo porque se puede cumplir la Convención con 7 hectómetros cúbicos en un solo día y eso es malo para la ecología. La segunda pregunta es lo que diría el estrés del gestor de agua, porque la agua que se consume en los embalses no tiene que ver con la cantidad de agua que está ahí, pero en el precio de la energía y de la bombaje, donde cuando el precio es más alto se consume más agua y cuando el precio es menos alto se consume menos. Eso no tiene que ver con el recurso agua, pero con el precio de la energía. Yo creo que son dos cuestiones importantes. Un primer inciso, yo sí creo que reutilización, desalación y conexión de esas infraestructuras forman parte de la solución necesariamente. Y que la conexión de esas infraestructuras en una escala de proximidad es importante también. Es verdad que el debate es cuál es esa escala de proximidad. En nuestro caso hubo una apuesta por la desalación, se está reforzando la apuesta por la desalación, hay una apuesta por la reutilización, por la interconexión de esas infraestructuras y inmediatamente asociado a eso se abre un aspecto que no se ha tratado en esta sesión y es cuáles son los corredores de precio asumible y cómo el sistema de precios de agua no debe generar un incentivo perverso. No debe ser más barata el agua del acuífero, el agua de superficie, mucho más cara la desalada y la reutilizada, si en el fondo la desalada y la reutilizada forma parte de la seguridad del sistema. Esto hay que cambiarlo. O sea, hay que pensarlo, de estructurarlo de otra manera. Y con respecto a las cuestiones del gestor de agua y el convenio de Albufeira,
Yo creo que uno de los secretos del éxito de la aplicación del convenio de la Albufeira es que hemos sido inteligentes, humildes y prácticos, y hemos ido aprendiendo por el camino. Y es verdad que aparentemente esta gestión, monitorización diaria del Guadiana nos permite extraer muchas lecciones. También sabemos cuáles son las tensiones que se producen en el Tajo siempre, que no solamente aplican a criterios de cantidad, sino también de calidad en muchas ocasiones, y en el Duero o en el Miño en otros momentos. Por eso me parece que el asumir que haya una Secretaría Técnica Permanente es una buena cosa, porque nos va a ofrecer una mejor aproximación sobre cuáles son los márgenes de flexibilidad de las distintas cuencas compartidas, los márgenes diarios y de qué manera se puede además consolidar transparencia y eficacia en la gestión cotidiana, no solamente en las grandes cifras. Y además, segunda derivada, porque creo que es muy interesante el precio de la energía como un factor distorsionador en el empleo del agua, que no se nos olvide nunca la prioridad. Primero, agua de boca, agua para abastecimiento humano. Segundo, evidentemente, el referente ecológico, caudales ecológicos. Tercero, cómo se distribuye para el resto de usos de contenido económico. Y es cierto que yo creo que aquí hay muchos aprendizajes históricos también. Una de las cuestiones que se planteó el año pasado, también año seco, fue el caudal ecológico en los embalses que fueron construidos para explotaciones hidroeléctricas. Este concepto no existía, pero el tiempo hacía obvio que otras expectativas por parte de la sociedad o que incluso la protección del ecosistema que se ha creado en el embalse tienen que estar contemplados en los volúmenes que se turbinan, primera cosa. Segunda cosa, los volúmenes que se turbinan, más aún si son centrales con bombeo, efectivamente no siempre responden a las necesidades del agua. Hay otros factores que se cruzan. Y yo creo que esto requiere varias cosas. Requiere un trabajo conjunto, sinérgico, entre Administración del Agua y Administración de Energía. Y esto obliga a aprender juntos. Son comunidades que, aunque teóricamente, bueno, pues lo han estado haciendo, me parece que hay mucho margen de mejora. Segundo, hay esta otra discusión sobre de qué manera el gestor del sistema eléctrico puede contemplar un servicio de bombeo como algo diferente a un servicio de generación. Y esto está por hacer, porque no existe en la regulación. Por eso yo creo que el compromiso, he sacado el papel de nuestros compromisos en la cumbre de Viana do Castelo, ¿no? hace pocas semanas. Nuestro compromiso de cómo reforzar todo el diálogo técnico sobre anticipación de sequías, disponibilidad de agua y consolidación de esta Secretaría Técnica Permanente para verlo en su dimensión ambiental, pero en su dimensión económica y humana también. Refuerzo de los trabajos compartidos en supuestos de sequía y escasez, porque es muy probable que cada vez sea un escenario más frecuente, y la necesidad de aprender juntos. Tenemos un mercado ibérico, tenemos operadores del sistema energético que trabajan y que han aprendido a trabajar juntos, y creo que claramente no solamente debemos reforzar nuestro trabajo conjunto en agua, sino el trabajo conjunto de los que serían, y esto es un poco licencioso decirlo así, pero lo que serían los reguladores de agua y energía compartida, ¿no? Me parece que esto forma parte de los proyectos en común de los dos países de la península ibérica que claramente se verán reforzados en los próximos años por razones obvias. Pero sí que el partir de esta idea de que si ha funcionado es porque hemos sido humildes, honestos y flexibles en la gestión de este aprendizaje en los dos países durante todos estos años es muy importante. Tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir mejorando y aprendiendo, claro. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Eu começo por agradecer muito ao Rui Calçada e ao Silva Matos terem-me proporcionado ter sido moderador deste debate. Foi, de facto, eu direi que desde que o Afonso Henriques se aborreceu com o seu primo de Castela, a primeira vez que, em público, dois ministros do Ambiente, de forma tão pedagógica, discutiram estas questões, que são, obviamente, questões quentes, e eu direi que a profundidade que escolheram para explicar aquilo que são as suas opções
demonstra bem o quão relevantes estas questões são. Mas eu acho que este não foi só um primeiro debate entre a ministra espanhola e o ministro português sobre a água e energia, tido em público e com um público tão interessado e qualificado. Foi o primeiro debate entre a ministra espanhola e o ministro português numa universidade. E eu acho que isso é muito relevante. Já agora, se me permitem também de forma orgulhosa, não é numa qualquer universidade, é na do Porto, não é numa qualquer faculdade, é na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, minha alma mater, e de muitos que aqui estão. Porque eu acho que este tom é o tom dos debates nas universidades. Acreditem, os que me conhecem sabem bem que eu lembrei-me de muito disparate para dizer no entretanto e estive calado. Essa é a parte em que eu me sinto mais orgulhoso, foi a maneira que eu me contive durante este tempo para não fazer provocações, mas eu acho que, de facto, o objetivo foi conseguido. Muito obrigado, Teresa, muito obrigado, Duarte. Saímos daqui mais ricos, porque aprendemos muito convosco e já agora muito obrigado também pela vossa enorme disponibilidade para estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado.